E aí, como vão as coisas? Como tá indo a vida com todas as crianças em casa, tendo que se dividir entre home office, homeschooling? Se você, assim como eu, tem filhos na faixa de 2, 3 anos e tá quase surtando, saiba que você não está sozinha. Nesse vídeo, eu vou falar sobre algumas ferramentas que podem te ajudar a passar por essa fase de uma maneira um pouco mais tranquila. Essa fase é mesmo muito desafiadora, porque ela é considerada a adolescência do bebê. Tem aquele lance da autonomia, da individualidade, da exploração, choros intermináveis, birra por qualquer não que você fala. Elas querem fazer de tudo por conta própria, mas elas não têm o menor senso de perigo, o menor senso de causa e consequência sobre o que elas fazem. Elas não entendem nada do que a gente fala e mesmo quando elas entendem, elas não têm a menor coordenação motora para fazer do jeito certo as coisas. E tem também a questão do autocontrole. Mesmo que elas já falem, você já consiga ter algum diálogo com elas e você explique: filho, subir nesse armário é perigoso porque o armário pode cair em cima de você. Mesmo assim, o impulso da criança de escalar aquele armário tão tentador, ele é muito maior do que ela. Ele é muito maior do que ela pode controlar. E nessas horas, nós pais ficamos doidos, não é mesmo? A gente se sente desrespeitado como pai, é como se a criança não estivesse dando a mínima para o que a gente está falando. E aí vem os sermões, as tentativas de colocar de castigo, muitos até batem, cantinho do pensamento, porque a gente acha que as crianças precisam entender o que é o certo e o que é errado, e que é o nosso papel como pais colocar limites, ensinar, e tem que ser naquela hora, naquele momento. Mas eu tenho duas notícias para você, uma boa e outra ruim. A ruim é que nenhum método desses que eu falei, grito, castigo, colocar para pensar, bater, nada disso vai funcionar nessa idade. E a boa notícia é, mesmo que a gente não faça nada, mesmo que a gente deixe a criança explorar à vontade tudo que ela quiser, não necessariamente ela vai ser um ser humano ruim no futuro. Então você quer dizer que eu realmente não devo fazer nada? Que a criança vai acabar aprendendo sozinha o que é o certo e o que é errado? A resposta é não. A gente não deve deixar a criança fazer tudo que ela quer sem interferir, até porque ela pode se machucar feio, né, dependendo do que ela está explorando. Porém, a maneira como esses limites devem ser colocados, ela deve ser adaptada para essa faixa etária. Nessa idade, a gente tem que ter uma abordagem diferente, uma abordagem mais paciente, mais lúdica, com mais brincadeiras, de forma que a criança vai se sentir atraída em fazer o que você está pedindo, né? Nessa idade, existem 3 ferramentas que eu gosto muito, que vão impedir a criança de fazer, de mexer em alguma coisa que não pode, alguma coisa perigosa, e ao mesmo tempo não vai barrar completamente essa necessidade de exploração da criança, não vai deixar a criança totalmente frustrada por não poder fazer nada. Essas 3 ferramentas são então supervisão, redirecionamento e ambiente preparado. A supervisão é simples, é os pais estarem o tempo todo de olho no que a criança está fazendo. E você vai estar ali direcionando ela a maneira como ela deve mexer. Por exemplo, se ela está com a mão num fio, você vai falar que esse fio dá choque, você deve pegar na parte preta do fio e não na ponta. Se ela quer descer uma escada, por exemplo, sozinha, você vai supervisionar. Ó, você pode descer, porém, você tem que segurar com as mãos, o corrimão, você tem que prestar atenção nos seus pés, e você vai, então, ficar junto com a criança enquanto ela desce. Dessa forma, você vai estar permitindo que ela explore o ambiente, mas, ao mesmo tempo, assegurando que não vai acontecer nenhum acidente. Então, para essa ferramenta da supervisão, a gente também tem que ter o cuidado da maneira como a gente vai explicar para a criança, né? Levando em conta que a criança, ela só tem 2 anos, só tem 3 anos, ela não tem noção das coisas ainda. Então, mesmo que eu explique 3, 4 vezes, pode ser que a criança não vai entender. Então, eu não posso perder a paciência, humilhar a criança, dizer, eu já disse 3 vezes, você ainda não entendeu, né? Esse tipo de coisa não é apropriada a se dizer para uma criança nessa idade. A gente tem que ser amoroso, gentil na forma de explicar. Já o redirecionamento, ele se trata de você tirar o foco da criança para aquela situação, para aquela coisa perigosa
e colocar o foco da criança numa outra situação, num outro objeto mais interessante ainda. Então, a maneira como a gente vai abordar a criança tem que ser muito legal. Você tem que mostrar a coisa para ela, a coisa que ela pode mexer, de uma maneira muito empolgada, né, enfatizando, contando alguma história, de preferência com algum personagem, algum brinquedo, que a criança se identifique, para a gente tirar o foco daquilo que é perigoso para uma coisa mais apropriada. Já a terceira ferramenta, ela é uma extensão dessas duas primeiras, porque é através dessa terceira ferramenta que a gente vai poder usar as duas primeiras, né? Que é o que eu chamo de ambiente preparado. É você deixar a sua casa com móveis, com brinquedos, coisas que ficam ao alcance da criança, que ela pode explorar, e você retirar desse ambiente coisas perigosas, móveis perigosos, cristaleiras, objetos de decoração que podem se quebrar, né, e perigosos. Um bom exemplo disso são os móveis montessorianos, que a gente sempre vê na internet, algumas ideias, né, inclusive eu vou até colocar aqui umas fotos de alguns quartos Montessori, sala, né, a maneira de organizar. Claro que a gente também não precisa gastar horrores com móveis montessorianos, porque geralmente são caros. A gente pode adaptar e colocar um colchão, né, diretamente no chão, algumas almofadas, umas prateleiras, né. E eu gostaria de contar aqui uma história que aconteceu lá na minha casa sobre isso. Eu estava tendo um problema no rack da sala. O rack da minha sala, ele é embutido, só que ele tem uma espécie de degrauzinho que tinha uma parte que rebaixava. E as crianças conseguiam subir por essa parte rebaixada e depois elas subiam no degrau e subiam na parte de cima do rack. E era muito perigoso, porque ele era cheio de quinas, né? E tinha TV que ficava ali no alto, então eles começavam a subir. Imagina, né? 3 crianças subindo no rack e batendo coisas na televisão, colocando a mão, pulando, uma empurrando a outra. Eu tava ficando louca. E o que eu tava fazendo? Usando aqueles primeiros recursos, que era falar que não podia, fazendo ameaças. Eu falava que eu ia desligar a televisão se eles não descessem, que a gente ia brincar em outro lugar, que a televisão ia quebrar e eu não ia comprar outra, né? Esse tipo de coisa que eu tava fazendo, gritando bastante também. Só que isso não estava funcionando, não adiantava. E aí a gente teve a ideia, né, eu e meu marido, de bloquear esse degrau mais baixo com um outro móvel mais pesado que as crianças não conseguem arrastar. Então a gente encostou um armarinho de brinquedos que eles têm e umas cadeiras para que a gente impedisse o acesso da criança nesse lugar. E a partir então dessa nossa improvisação, a gente conseguiu resolver o problema. As crianças não subiram mais e nem ficaram tentando tirar, porque o meu medo era que elas ficassem tentando empurrar esses móveis para subir. Mas parece que não, porque como a gente dificultou o acesso, é como se elas tivessem perdido o interesse, né? Porque elas tinham interesse de subir porque estava fácil o acesso, elas queriam subir porque elas conseguiam. Como elas viram que aquilo estava impedindo o acesso, elas perderam o foco, perderam aquele interesse. Então, isso é um exemplo do redirecionamento. O recado hoje desse vídeo é esse. Que tal você tentar fazer isso na sua casa, com o seu filho de 2, 3 anos? Ao invés de você ficar gritando que nem louca, falando que não pode 1000 vezes, se sentindo frustrada e decepcionada, né? Então, tentem usar uma dessas 3 ferramentas e eu tenho certeza que vai ficar um pouco mais fácil a vida de vocês, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, tá bom? Para eu continuar fazendo mais vídeos assim para vocês. Beijão e até o próximo vídeo!